Oi, meu nome é Maria Laura e eu vou ser a sua anfitriã pela duração desse vídeo. E hoje a gente vai falar de Mickey 17. Mickey 17 é um ótimo filme pra você que tá pensando em dever pra agiota pensar duas vezes. Porque é um filme que você literalmente olha e pensa, a pessoa só pode fazer isso por dívida de jogo. E é exatamente isso. O Mickey tá devendo pra agiota e ele precisa fugir do agiota, então a melhor forma que ele acha pra fugir do agiota é entrar numa missão que é liderada por um político muito do trambiqueiro e virar um rato de laboratório descartável para essa exploração espacial, enquanto eles tentam fazer uma terraformação, alguma coisa ali para a humanidade dar conta de viver na sucursal do inferno, que é o planeta que eles escolheram. Eu não tenho como falar desse filme sem falar para assim, para alegria de poucos e tristezas de muito, eu preciso fazer um pequeno paralelo com Doctor Who. E dar os parabéns pro Robert Pattinson pela atuação dele, que está magnífica, porque assim como Doctor Who, você tem uma pessoa que ela não morre, ela regenera, e entre uma versão e outra da pessoa, ela tem pequenos nuances que mudam a personalidade dela e você consegue ver que é a mesma pessoa, que é o mesmo software que tá ali, mas com uma capinha diferente. Isso pra mim foi muito legal de ver, então parabéns, eu consegui ver a diferença entre as reencarnações. E assim, com o Dr. Who é um pouco mais fácil porque mudou o ator, apesar da gente ter casos que não mudou o ator. Então pra mim foi, tipo, muito legal ver o Robert Pattinson conseguir fazer essas nuances de comportamento e ele atuando com ele mesmo, só que ao mesmo tempo ele não tá vendo ele mesmo atuando com ele. Então foi muito bom, eu gostei muito da atuação do Robert Pattinson. E junto com ele, contracenando com ele, o Mark Ruffalo também tá maravilhoso, com a vibe de político, autocrático, despótico, maluco. E ele faz alguma coisa com o queixo dele que fica parecendo um pug, alguém que tem o maxilar muito pra frente. E ele pega esses negócios que vai te dando uma raiva, vai te dando um ranço, porque os fãs dele são muito burros e, assim, eles têm uma realidade seletiva. Você consegue ver exatamente essa questão da pós-verdade, que é muito latente na nossa sociedade, de que uma coisa pode ser fato, mas a minha opinião é mais importante do que o fato. E se você desrespeita a minha opinião, você é a pior pessoa do mundo. E claramente eu acho que isso é uma reflexão da sociedade americana no momento. Eu acredito que o político foi inspirado no Trump. Ele tem alguns trejeitos que dá pra você pensar no Trump. E apesar de não ter uma crítica social como Parasita, porque também é um filme do Bong Joon-ho, eu não sei se eu comentei aqui, eu espero que eu esteja pronunciando certo. Eu tentei tanto pronunciar certo, mas eu espero. Enfim, apesar de não ter uma crítica social tão forte, a crítica que eu acho ela é mais focada em que uma sociedade acaba depositando toda a confiança sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de pensamento crítico. Eu também acho que é uma crítica sobre a tecnologia e o que a tecnologia faz com as pessoas e como a tecnologia quebra o contrato social que a gente tem com a humanidade. O filme traz uma discussão muito inteligente, muito acertada, de que quando você tem uma máquina que imprime pessoas, a humanidade não tá pronta para as repercussões éticas e morais disso. E eu acredito que a gente tá vivendo mais ou menos o parecido com a inteligência artificial. O filme usa de um artifício muito legal, que eu não quero contar porque pra mim, foi um dos momentos mais legais do filme de falar sobre, mas o filme usa a questão do crime pra falar de como isso é perigoso. E quando a gente fala de inteligência artificial, a gente também fala da questão do crime. A gente pensa no pornô de vingança, a gente pensa em deepfake que vai colocar na sua boca coisas que você não falou e nesse tipo de coisa. Mas por mais que essa questão do crime seja muito latente, seja muito importante a gente ter proteção em relação a isso, a gente conseguir refletir sobre isso, eu acho que Parasita também traz a questão dessa quebra do contrato social, do que acontece quando você comercializa relações humanas, e do que acontece quando isso está tão instalado na sociedade, de um ponto que você nem questiona mais, que acaba mesmo com a confiança e com essa questão da nossa humanidade, da nossa existência, que é a nossa interação com outras pessoas, que é como você tá ali com aquela outra pessoa que você sequer vê que é uma pessoa, porque o Mickey é considerado um descartável e as pessoas tratam ele como se ele fosse um descartável. É mais do que a questão, tipo, de olhar ele como um veterano de guerra ou de olhar ele como uma pessoa que tá ali dando a vida pra você estar ali. Ele é uma pessoa que, foda-se, ele vai morrer mesmo e as pessoas fazem perguntas que são completamente fora da realidade de você perguntar pra uma pessoa que tá naquela situação. E esse, pra mim, também é uma coisa que deixa esse filme brilhante, que é o humor. O Mike tem muito... O Mike, o Mickey... Eu não sei porque eu tô chamando ele de Mike, esse é Mickey. É Mickey. O Mickey tem uma coisa muito fantástica, que é o humor dele. Ele tem aquele negócio, eu vou rir da minha própria desgraça e eu vou usar a minha desgraça como forma de lidar com o que tá acontecendo. E ele tem um humor extremamente acertado. E todas as cenas de gore e as cenas dele morrendo por conta do trabalho também são muito boas. É um ponto muito, muito, muito interessante no filme.
E eu acho que essa questão do humor dele, de como ele lida com as pessoas vendo ele como nada mais do que um rato de laboratório, é muito interessante pra mostrar mesmo como uma sociedade começa a ruir quando você não acredita mais nas instituições, você no caso, as pessoas lá, elas acreditam na instituição falida daquele político que acha que ele é Deus, que acha que ele é uma figura santa, e com a questão de você ainda tá, assim, eles pegaram tudo de ruim numa sociedade, colocaram numa grande panela de pressão, que é uma missão de colonização interespacial, e ainda colocaram num ambiente pior ainda, que é aquela nave onde tudo tá sendo racionado, onde ninguém tem nada, todo mundo vive com o mínimo, e a gente tem a classe mais abastada, a gente tem os políticos, a gente tem, no caso, o casal dos políticos ali, vivendo de luxo, vivendo de excesso e falando para as pessoas que eles vão criar uma humanidade melhor. E assim, a melhor coisa que pode acontecer com você é o querido, bondoso político, é o Mark Ruffalo chegar e falar: vem jantar comigo, você vai comer um pedaço de carne e tudo mais. Então, assim, é surreal. Os efeitos especiais do filme são maravilhosos. Eu particularmente achei incrível a impressora que imprime gente. Eu achei que ficou tão perto da realidade, né? Porque às vezes a gente pensa numa impressora que imprime gente, a gente pensa numa coisa bem high-tech, bem diferente, mas parece uma máquina de ressonância, então isso me deu um negócio de tipo, sabe? Deu uma proximidade pra mim. Os habitantes nativos do planeta parecem tartígrados e o meu lado bióloga ficou muito feliz, porque eu não sei se esse foi o papel da direção de arte, mas eu acredito que talvez tenha sido, porque tartígrados são considerados os animais mais resistentes que a gente tem, e tem estudos que falam que eles resistem até fora da atmosfera terrestre por algum tempo, então foi muito legal de ver os bichinhos parecidos com tartígrados, ou outro artrópode, mas pra mim lembra muito um tartígrado e eu fiquei muito feliz com isso. E eu acho que a direção de arte tá bem acertada de criar essa panela de pressão, esse ambiente inóspito, esse ambiente completamente confuso, que as pessoas botam tanta esperança de ter uma vida melhor, mas você vê que claramente vai ser muito difícil viver ali, vai ser muito difícil fazer essa transição de uma sociedade saudável e funcional pra lá. E todas as outras coisas que acabam acontecendo quando você tá num estado desse de vigilância máxima com o outro e com as pessoas. Eu acho que o filme também trouxe um ponto muito interessante, que é como a gente não pensa nos cobaias, como a gente não pensa tanto nos cobaias animais, como nos cobaias pessoas. Que várias pessoas, infelizmente, foram cobaias, e foram muitas vezes cobaias de forma sob tortura e contra o consentimento delas. E se hoje a gente tá aqui com evolução na saúde, com evolução na ciência, com resolução das nossas doenças, com cura de certas coisas, é porque essas pessoas, esses seres, esses organismos deram a vida pela gente. Muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente não olha e pensa, nossa, para que eu esteja tomando essa vacina, ou para que esse procedimento cirúrgico tenha sido testado, tenha sido feito com segurança. Às vezes algumas pessoas que sequer consentiram para aquilo estão ali para que eu faça isso e para que eu tenha essa qualidade de vida. E eu acho que foi bastante interessante como o filme humanizou, fez essa transferência de o Mickey era um humano, depois ele virou uma coisa, depois ele virou humano de novo, mas apesar disso as pessoas ainda têm um olhar diferente com ele, uma coisa meio bizarra. E ele se reinserindo numa sociedade agora, onde ele não tem mais esse trabalho de ser completamente descartável, e uma pessoa que não é nem humana, ela é vista como sub-humana, ela é vista apenas como cobaia, como um ratinho de laboratório. O filme é muito bom, apesar dele tratar de temas complexos, ele faz isso de uma forma muito bem amarrada, e eu acredito que isso seja pela direção incrível do Bong Joon-ho, que isso seja pela direção de arte, que também fez um trabalho fantástico. O mérito dos atores também, tá todo mundo muito bom. É um dos melhores filmes que eu assisti em 2025, então eu super recomendo você assistir de verdade. Eu acho que é um filme que vale muito a pena. Eu tentei não contar muitas coisas, pra ser uma experiência um pouco melhor. Pouco melhor, eu não sei se você que tá assistindo se importa com spoiler, mas de qualquer forma eu tentei não contar tanto assim, porque eu acho que é um filme que realmente vale a ida ao cinema. Não é Parasita, não tem o mesmo tom que Parasita, tem um tom muito mais reverente e espirituoso, e inclusive, eu diria, otimista no final, mas tem uma crítica muito forte ali, se você conseguir ver. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, obrigada por terem clicado nesse vídeo, dentre todas as outras críticas que tem por aí. Um beijo e até a próxima. Tchau!